Boa noite a todos. Começamos agora a nossa aula de número 19 do curso de Parte Geral de Direito Penal. Bom, hoje eu gostaria de tratar de dois temas. O primeiro seria a gravação pelo resultado e o segundo, se der tempo, que é um pouco mais longo, um pouco mais complexo, é a questão do erro de tipo. Bom, vamos começar pela gravação pelo resultado. O dispositivo legal que trata da gravação pelo resultado é o artigo 19 do Código Penal, que diz o seguinte: pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado, ao menos culposamente. Daqui a gente já pode ver um consectário de um princípio informador do direito penal, que é a não responsabilização objetiva. Quer dizer, você só pode responder por determinado resultado se você tiver concorrido com dolo ou culpa para a produção daquele determinado resultado. No que toca à gravação pelo resultado, podem existir dois tipos de agravação pelo resultado. É quando há dolo na conduta inicial e há dolo também na produção do resultado. E quando há dolo na conduta inicial e culpa na produção do resultado, que é chamado crime préter-doloso. Dolo no antecedente, culpa no consequente. Como exemplo aqui de dolo e dolo, quer dizer, dolo na conduta e dolo no resultado, o Rogério Greco menciona o crime de lesão corporal. Crime de lesão corporal qualificado pela perda ou inutilização de membro. Quer dizer, o sujeito agride o outro, espanca o outro já com o objetivo de causar uma lesão definitiva, ali, uma inutilização de uma perna ou de um braço. Né? Ele tem o dolo de produzir aquele determinado resultado. E um exemplo de crime préter-doloso, quer dizer, com dolo no antecedente e culpa no consequente, podemos estar, por exemplo, a lesão corporal com resultado aborto. Quer dizer, o sujeito inicialmente queria apenas agredir a pessoa e acabou causando, não intencionalmente, um aborto. Que se o sujeito quisesse causar o aborto, ele responderia pelo tipo penal de aborto e não pela figura préter-dolosa. Aqui cabe também pensar na lesão corporal seguida de morte, né, que se diferencia do homicídio justamente pelo dolo na produção do resultado. É necessário apontar que esse resultado ele deve, de alguma maneira, estar no âmbito de previsibilidade do cidadão. Quer dizer, vamos supor que duas mulheres comecem a brigar, um homem e uma mulher, tanto faz, e aí a mulher estava ali no comecinho da gravidez, duas pessoas que não se conhecem, a mulher não tinha nenhuma barriga ali aparente nem nada, começa a briga, e em função da briga ali, de uma agressão, ela sofre um aborto. Só que a outra pessoa não tinha a mínima possibilidade de saber que ela estava grávida. Então isso não tinha nem a potencialidade de estar na esfera de conhecimento daquela pessoa. Então ela não pode responder pelo resultado do aborto, porque falta ali a previsibilidade, quer dizer, que é a possibilidade de previsão do resultado. O que é também um consectário da vedação à responsabilidade objetiva. Quer dizer, não haveria nem culpa, nem que se fala nem em culpa nem em dolo da agressora, uma vez que ela não teria nem chance de saber que a mulher estava grávida. Então como é que ela poderia ter uma conduta dolosa no sentido de fazer com que a mulher perdesse o bebê, ou culposa, quer dizer, a fazer uma agressão imprudente que possibilitasse a perda do bebê, sendo que ela nem havia concebido a possibilidade ali da adversária estar grávida, né? Bom, quanto à gravação pelo resultado, era somente isso. Vocês têm que lembrar que é um tipo penal que promove a vedação, a imputação objetiva, e que é necessário que haja dolo e dolo ou dolo e culpa, e a previsibilidade tem sempre que estar presente. Vamos passar o erro de tipo. Meus caros, o erro de tipo é um erro sobre algum dos elementos contidos ali
na descrição do tipo penal, ali no preceito primário. A doutrina subdivide, faz um detalhamento, né, da seguinte maneira: diz que o erro é a falsa representação da realidade. Quer dizer, é um estado positivo. Você pensa que era outra coisa, né? Ao passo que a ignorância é o mero desconhecimento. Quer dizer, é um estado negativo. Você simplesmente não imaginava que era aquilo, não imaginava nada, desconhecia, né? Então o erro, a falsa representação da realidade, a ignorância, o desconhecimento. Agora essa descrição aqui é meramente acadêmica, porque o Código Penal trata de forma indistinta. Tanto o erro quanto a ignorância, eles estão dentro ali da figura do erro de tipo, que é o erro sobre algum dos elementos contidos no tipo penal. Meus caros, esse erro ele pode ser um erro essencial, que é um erro sobre as elementares do tipo, né? Como nós vimos, as elementares são aqueles dados essenciais à figura típica. Quer dizer, na ausência de uma elementar, vai ocorrer ali uma tipicidade absoluta, o fato vai deixar de ser crime, ou uma tipicidade relativa, o fato vai passar a ser enquadrado num outro tipo penal que não aquele. Bom, quando há um erro de tipo essencial, quer dizer, o que repousa sobre as elementares do tipo, as consequências vão depender do tipo, da modalidade de erro essencial, né? Essa modalidade de erro essencial pode ser invencível ou vencível. A modalidade de erro essencial invencível é aquela que o sujeito não poderia deixar de cometer, né? Não teria como ele acertar aquilo ali, era impossível para ele saber, ter ciência daquilo ali. Modalidade de erro de tipo essencial vencível é aquela que o sujeito tomando as devidas precauções ele poderia evitar, né? É evitável. Vencível também é chamado de evitável e invencível chamada de inevitável, né? A modalidade invencível ela exclui o dolo e a culpa, ao passo que a modalidade vencível exclui apenas o dolo. Quer dizer, se o crime for apenado apenas a título doloso, o sujeito comete um erro vencível, exclui a tipicidade. Agora, se houver também a previsão culposa, o sujeito responde a título de culpa. Ao passo que no erro invencível estão excluídos tanto o dolo quanto o Rogério Greco traz uma ilustração interessante aqui para que a gente possa visualizar melhor a questão do erro de tipo invencível. Vocês imaginem aí dois amigos que vão sair para caçar. Um deles é um novato na caça, nunca caçou na vida. Eles saíram para caçar ursos. E em determinado momento, o amigo que é o caçador mais experiente resolve fazer uma brincadeira com o novato. Quer dizer, ele some em determinado momento, dá a volta por trás do novato, se cobrindo com um casaco de pele. Ele surge do nada em um arbusto, né? E o caçador novato tem a falsa percepção de que ele se trata de um urso, né? Tudo levava a crer que era um urso, e ele, como sendo um caçador novato, ele não teria como fazer essa distinção de um caçador experiente. Ele vai atira naquilo ali que ele imaginava ser um urso e mata o colega. Era um erro que qualquer um poderia cometer, quer dizer, ele não teria como fazer essa distinção, né? Você está no meio do mato, você vê um arbusto, um bolo grande de pele ali peluda subindo, você vai presumir que é um urso, não que é um amigo seu querendo te sacanear, né? Seria um exemplo de erro de tipo invencível. E o erro de tipo vencível, se eu não me engano, até eu já dei um exemplo aqui. É aquele exemplo, tem dois celulares em cima da mesa, o sujeito está distraído ali, e vai e pega o celular da outra pessoa, né? E ele cometeu um erro de tipo porque no tipo penal do furto,
é subtrair coisa alheia móvel, né? E ele teve a impressão de que a coisa era dele, não de que a coisa era alheia. Quer dizer, ele errou sobre a elementar alheia, né? E justamente por isso foi um erro tipo vencível, quer dizer, com um pouco de atenção ele poderia ter evitado, que exclui o dolo. E como no furto não há previsão de furto culposo, está excluído também o crime. O primeiro exemplo que eu narrei dos caçadores, a hipótese de erro invencível, quer dizer, o sujeito errou sobre elementar alguém, matar alguém, do artigo 121. Ele achou que estava matando um urso, quer dizer, a falsa percepção da realidade repousou na hipótese sobre a elementar alguém. Erro de tipo essencial, repousa sempre sobre as elementares. Há também uma outra modalidade de erro de tipo, que é a chamada de erro de tipo acidental. Esse tipo de erro, o erro de tipo acidental, ele não tem o condão de afastar nem o dolo nem a culpa, porque o sujeito está agindo com a vontade de praticar o crime, de praticar um ilícito penal, e ele erra sobre alguma circunstância ali que não tem o condão de retirar a tipicidade do delito, nem de retirar o elemento subjetivo dele, né? O erro de tipo acidental, ele pode cair sobre o objeto, sobre a pessoa, sobre a execução, sobre o resultado, sobre a causa. Repetindo, sobre o objeto é chamado de error in objecto, sobre a pessoa, chamado de error in persona, sobre a execução, chamado de aberratio ictus, sobre o resultado, chamado de aberratio criminis, e sobre a causa, chamado de aberratio causae. O erro sobre o objeto, vamos supor, o sujeito perpetra a conduta criminosa, mas sobre um objeto diverso do que ele imaginava, né? Por exemplo, o sujeito que vai quer furtar diamantes e acaba furtando uma bijuteria, né? Pensando que era um diamante. O erro sobre a pessoa é o sujeito se equivoca sobre a qualidade da vítima pretendida, né? O cidadão acha que está matando ali acha que está matando o inimigo dele, né? Aí acaba matando um cara que é o irmão gêmeo do inimigo dele, por exemplo. O erro na execução é justamente o que o próprio nome indica, é um equívoco ali no momento dos atos executórios, quer dizer, o sujeito atirar, né? Tem duas pessoas lado a lado, ele é imperito no uso de arma de fogo, ele atira buscando atingir a pessoa da esquerda, e ali por falta de mira, por um erro de mira, ele atinge a pessoa da direita, né? Seria um erro erro de execução, um erro no ato executório. E uma nota importante é que tanto no erro de tipo acidental quanto a pessoa, quer dizer, o erro in persona, quanto à execução, o aberratio ictus, o agente responde pelo crime com base nas características daquela pessoa que ele queria atingir, né? Isso tem relevância, por exemplo, no campo das agravantes, ali o crime cometido contra ascendente, né, contra descendente, salvo engano, ali contra a companheira numa situação de violência doméstica, né? Ele acha que está matando ali acha que está matando o filho, né? Mas na verdade ele está matando o filho do vizinho. Mas não interessa, ele responde como se estivesse matando o próprio filho, né? Com todas ali com a culpabilidade maior ali no artigo 59, na dosimetria da pena e etc. Em tudo ele vai responder como se tivesse matado o próprio filho, né?
O resultado diverso é chamado de aberratio criminis. E aí o sujeito responde a título de culpa. O sujeito vai responder por culpa se o fato for previsto como crime culposo. Por exemplo, o cidadão um vândalo, né, que pega uma pedra e joga em uma vitrine, numa vidraça, querendo quebrar a vidraça por vandalismo. E aí ele acaba com essa pedrada, a pedra pega na cabeça de uma pessoa, atinge uma pessoa e causa uma lesão corporal, né? Como a figura da lesão corporal culposa, o sujeito vai responder por culpa. Quer dizer, ele não teve a intenção de causar aquela lesão corporal, mas por meio da conduta dele, uma conduta imprudente, jogar uma pedra numa vidraça, ele acabou atingindo uma pessoa e vai responder por esse resultado a título de culpa. Quer dizer, houve a produção de um resultado diverso do pretendido, chamado aberratio criminis. O aberratio causae diz respeito ao dolo geral, quer dizer, é aquela hipótese do sujeito que quer matar alguém, quer matar uma determinada pessoa, vai e enforca a pessoa, acha que ela morreu, né? Bota dentro de um saco e joga no rio, né? E a pessoa acaba morrendo por afogamento, né? É a hipótese de dolo geral. O sujeito vai responder pelo homicídio da mesma maneira. Agora eu vi aqui uma nota interessante no livro do Rogério Greco, que no caso da aberratio ictus, deixa eu dar uma olhada melhor aqui, que ele diz aqui que no caso da aberratio ictus, que é o erro na execução, o erro vai ser sempre de pessoa para pessoa, né? Porque não vai haver nenhuma atenuação na penalidade do agente, né? Já no caso da aberratio criminis, o erro vai ser sempre de coisa para pessoa, quer dizer, o cara quis causar um dano patrimonial, quis causar um dano, né, quis cometer um crime ali, face de uma coisa, não um dano a uma pessoa, né? Ele acaba causando dano a uma pessoa. E nesse caso, o dano à pessoa é imputado a ele a título de culpa, né? Se ele tivesse por objetivo causar um dano à pessoa e atingisse uma pessoa diversa, cairia no aberratio ictus, né? Que é o erro de execução. E aí não teria essa benesse de responder pelo resultado diverso a título de culpa. Responderia conforme o dolo. Bom, tratamos aqui do erro de tipo. O erro de tipo essencial, que recai sobre as elementares. As consequências vão depender se ele vai ser um erro de tipo invencível ou vencível. Se for um erro de tipo invencível, vai excluir o dolo e a culpa. O tipo invencível é aquele que qualquer sujeito incorreria. O erro de tipo vencível, por sua vez, exclui somente o dolo. E é aquele erro que seria evitável, né, se a pessoa tivesse um pouco mais de cuidado. O erro de tipo acidental, que pode recair sobre o objeto. O sujeito comete um crime, se equivoca sobre o objeto sobre o qual recai a conduta criminosa. O erro sobre a pessoa, né, o erro na execução, tanto no erro quanto a pessoa, quanto no erro de execução. O sujeito responde conforme as qualidades da vítima que ele pretendia atingir, né? Na hipótese de resultado diverso, que é a aberratio criminis, sempre vai se dar num caso de coisa para pessoa, quer dizer, o sujeito quis causar atingiu uma coisa, né, e acabou atingindo uma pessoa, né? Nesse caso, o resultado contra a pessoa vai ser imputado a ele a título de culpa, né, uma vez que ele não quis inicialmente produzir o resultado contra a pessoa. E o aberratio causae, que é o erro no curso causal do crime, diz respeito ao dolo geral, então não afeta em nada. O sujeito quis causar um homicídio, quis cometer um homicídio, na verdade, e a vítima acabou morrendo por uma outra circunstância, mas que também foi causada por ele, né?
Dolo geral, responde pelo homicídio. Meus caros, uma questão relevante aqui dentro do erro de tipo diz respeito às discriminantes putativas. Discriminante, como o próprio nome indica, é aquela circunstância que descriminaliza, quer dizer, que exclui o crime, né? E putativo diz respeito à imaginação do sujeito, né? O sujeito está imaginando que praticando aquela conduta ele não está praticando crime, né? A putatividade diz respeito a uma situação imaginária. O sujeito imaginou que estava incorrendo em uma situação na qual ele estaria respaldado por alguma causa excludente do crime, né? Os elementos da discriminante putativa são justamente esses que eu narrei. O sujeito imaginou que estava agindo ali sob o palio de uma excludente de ilicitude, que pode ser a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular de direito. E só que isso se deu somente na imaginação dele. No plano da realidade não estavam presentes nenhuma dessas hipóteses excludentes de ilicitude. Era só na imaginação dele que essa situação existia, né? Se é uma espécie de erro, né? Se o erro que esse agente cometeu ele for excusável, quer dizer, desculpável, ou na nomenclatura que eu usei anteriormente, foi inevitável, ele é isento de pena. Ele não responde, ele não vai ser punido por aquele crime que ele teria cometido, pretensamente teria cometido. Se for evitável, também chamado de inexcusável, exclui somente o dolo, né? E aí vem a figura da culpa imprópria. O sujeito teve o dolo de praticar aquela conduta, mas por razões de política criminal ele responde por culpa imprópria, quer dizer, um minus ali, justamente por ele ter tido essa falsa percepção, né, na hipótese, uma falsa percepção que seria até evitável, mas que existiu, quer dizer, ele não teve aquele dolo puro, né, ele teve o dolo de praticar, mas acreditou sinceramente que estava protegido, ali resguardado por uma excludente de ilicitude. Quanto às hipóteses de erro, pode haver um erro sobre uma situação de fato, né, ou um erro sobre o limite de uma causa de justificação. O erro sobre a situação de fato é o erro de tipo, né, que nós já analisamos. O erro sobre o limite da causa de justificação é o chamado erro de proibição, que pode ser, por sua vez, excusável e inexcusável. O erro de proibição, meus caros, retomando aqui, o erro de tipo, ele diz respeito, as hipóteses de erro dentro das discriminantes putativas. Pode ser o erro sobre uma situação de fato, ou o erro sobre os limites da causa de justificação. O erro sobre uma situação de fato se dá quando o agente supõe uma determinada situação que, se existisse, né, daria ensejo à não existência do crime. Ele supõe ali que está agindo em uma situação de legítima defesa. Ele supõe que está sendo agredido injustamente, né? E aí ele vai se defender acreditando que não está praticando crime, que está agindo em legítima defesa, quando na verdade ele não estava sendo agredido, né? É um erro sobre uma situação de fato. E os efeitos são os que eu já narrei, né? Se esse erro for excusável, isenta de pena. Se esse erro for inexcusável,
ele exclui o dolo e o sujeito responde por culpa imprópria. O erro sobre os limites da causa de justificação é chamado de erro de proibição, né? O erro de proibição é o sujeito que não imagina que aquela conduta seria crime, né? Por exemplo, o sujeito que comete um crime em defesa da honra, o sujeito do interior, aquele sujeito mais bruto mesmo, e aí acha que se ele, por exemplo, o camarada estupra a filha dele ou comete algum ato de desonra contra a família dele, ele vai e mata o cidadão e acha que está agindo ali na legítima defesa da honra, quer dizer, uma excludente de licitude que nem está prevista no Código Penal e que existe só na cabeça dele, né? Mas se esse erro for inexcusável, quer dizer, um erro inevitável, ali na comunidade todo mundo nutria essa falsa percepção e isso o sujeito não tinha como saber que a coisa era diferente. Então resta excluída a potencial consciência da ilicitude, que, como nós já vimos, é um elemento da culpabilidade, que compõe o conceito analítico de crime ali, fato típico, ilícito e culpável. Culpabilidade como terceiro elemento, que se compõe da imputabilidade, da potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade da conduta diversa. Na hipótese, como o sujeito não tinha como saber que aquela conduta era ilícita, resta excluída aí a culpabilidade pelo erro de proibição e resta excluído o crime. Se esse erro for inexcusável, quer dizer, for um erro evitável, o sujeito tinha a possibilidade de alguma maneira de saber que aquela conduta era proibida, e aí há uma diminuição de pena de 1/3 a 1/6. Se o sujeito era um brucutu ali do interior e tal, mas se havia a possibilidade dele saber que, vamos supor, era difícil, se ele tomasse um pouco mais de cuidado, quer dizer, é um erro evitável, a melhor definição é essa. Se o erro sobre a proibição for evitável, a diminuição de pena. Se o erro sobre a proibição for inevitável, exclui-se a potencial consciência da ilicitude, por conseguinte cai a culpabilidade e cai o crime. Meus caros, há duas teorias sobre a culpabilidade, né, no que toca às hipóteses de erro. Bom, aqui, meus caros, quanto às teorias da culpabilidade, nós temos a teoria extremada da culpabilidade e a teoria limitada da culpabilidade, que é adotada pelo Código Penal. Pela teoria extremada, que não é adotada pelo Código Penal, qualquer erro sobre uma causa de justificação, seja um erro sobre uma situação de fato, ou seja um erro sobre os limites da causa de justificação, esse erro vai ser classificado como erro de proibição. Quer dizer, e as consequências vão ser aquelas que nós já explicamos. Se o erro for excusável, exclui a potencial consciência da ilicitude, exclui o crime. Se ele for inexcusável, causa de diminuição de pena de 1/3 a 1/6. A outra teoria, que é a teoria limitada, que é adotada pelo nosso Código Penal, faz uma distinção, né? Se o erro recair sobre uma situação de fato, os casos retomando, peço desculpas porque já são 00:50, estou aqui um pouco perdido assim, cansado, mas vamos lá. A teoria extremada: qualquer erro sobre uma causa de justificação é erro de proibição, não importa se é sobre uma situação de fato ou sobre os limites de uma causa de justificação. As consequências são aquelas que a gente já sabe, né? Se o erro de proibição for excusável, exclui
potencial consciência da ilicitude, se ele for inexcusável, diminuição de pena de 1/3 a 1/6. Pela teoria limitada, há uma distinção entre o erro sobre uma situação de fato e o erro sobre os limites ou a causa de existência. Quer dizer, a teoria limitada tem uma distinção entre o erro sobre uma situação de fato e o erro sobre os limites da causa de justificação. Estou arrumando aqui, que é sobre os limites ou sobre a existência da causa de justificação. Se o erro recai sobre uma situação de fato, e aí nós temos dois desdobramentos. Se o erro for excusável, o agente é isento de pena. Se o erro for inexcusável, exclui o dolo e a culpa imprópria. Agora, se o erro for sobre os limites ou sobre a existência da causa de justificação, aí é um erro de proibição e tem as consequências que eu listei há pouco para vocês. Então, teoria limitada promove uma divisão entre o erro sobre a situação de fato, que vai ser um erro de tipo permissivo e tem aquelas consequências, né? Excusável, isenta de pena. Inexcusável, exclui somente o dolo e ocorre a figura da culpa imprópria. O sujeito, apesar de ter agido com dolo, responde a título de culpa. E se o erro for sobre os limites ou sobre a existência de uma causa de justificação, temos um erro de proibição. Se divide também em excusável e inexcusável. Excusável exclui a potencial consciência da ilicitude, cai a culpabilidade, cai o crime. Se for inexcusável, diminuição de pena, 1/3 a 1/6. Meus caros, muito obrigado pela atenção, desculpe aí pelas atrapalhadas. Boa noite a todos.